Ok, então agora na continuação, após os comerciais, temos aqui Gustavo Peskowski, ator de novela, já tem empresa de produção cinematográfica, empresário. Gustavo, com esse leque de opções, como é que começou o bichinho da atuação? Começaste pela atuação, viste a parte técnica, apaixonaste pela parte da logística dessa técnica. Fala-me um pouco de ti, como é que passaste da novela para os bastidores? Eu comecei, como muita gente começa, no teatro, através de um projeto social chamado Palco Escola, aqui em Curitiba. Estudei teatro durante 2 anos e durante uma peça, meu empresário de São Paulo me viu, gostou, pediu para assinar e eu nunca tinha pensado em levar isso como profissão, como carreira. E as coisas foram acontecendo tão natural e eu comecei a ver, opa, interessante, e meu primeiro teste eu fui gravar uma novela. Eu fui pro Rio com 16 anos, gravei a novela. E ali eu bati o martelo e decidi, não, quero isso para minha vida. Me apaixonei por um grande estúdio, por aquela câmera, luz e tudo fantástico. E a parte que é a atuação. Voltei para Curitiba, fui estudar, entrei numa faculdade de teatro, comecei a estudar teatro, começaram a surgir convites para fazer filmes, né? Então, sendo que grande parte da minha carreira como ator é no cinema. Só que no cinema eu comecei a acender luzinhas para como que eles posicionavam câmera, como é que o diretor conversava comigo, como é que monta uma luz, E comecei a me encantar com isso, foi quando eu conheci o cineasta Fernando Severo, aqui de Curitiba, e ele me concedeu uma bolsa, me deu uma bolsa para estudar cinema no Centro Europeu. Então, e eu fui estudar cinema lá, me formei lá, e foi onde começou esse meu interesse, esse meu aprofundamento na parte principalmente na parte de direção, roteiro e produção executiva. São as partes que eu atuo hoje profissionalmente. E gravei meu primeiro curta, e aí foram surgindo projetos, aí fui trabalhar no Rio como produtor executivo, como diretor, fiquei 1 ano lá dirigindo, vim para Curitiba e falei, bom, agora eu acho que eu estou com bastante currículo, vou abrir minha produtora. Né? Abri a produtora, comecei a dar aula de cinema também, hoje eu sou professor e supervisor no curso do Centro Europeu, curso do qual eu fui aluno, então é um curso que eu tenho muito carinho, porque eu vivenciei todos os aspectos do curso como aluno, como supervisor. Ali foi assim, quando eu comecei a dar aula de produção, quando me vi falando do assunto, me deu muita segurança. Falou, não, opa, eu consigo, eu sei fazer. Eu brinco assim que toda vez que eu assumo uma turma eu aprendo muito, porque dar aula te tira da zona de conforto. Você tem que sempre estar estudando, sempre tem que estar se atualizando. Os alunos perguntam coisas que às vezes eu não sei e fico, caramba, então chego em casa, vou estudar, então ele te deixa em movimento. E foi o que me deu segurança para abrir a produtora. Então, até peguei 2 pessoas que eu já conhecia, coloquei elas no curso, falei, não, vamos se formar lá comigo, vou estudar audiovisual, aí entro na produtora, e aí a gente começou a entrar no mercado mais publicitário, com uma questão de rentabilidade, mas estamos com também projetos dentro do cinema, de ficção, que é a nossa grande paixão. Tenho hoje um filme meu, tenho 3 indicações a melhor diretor e melhor filme. Fala. Uma em Nova York, outra em Paris e agora na Índia, que meu filme está circulando, ali Ásia, Europa, América. Então isso também me deu uma segurança. Eu gravei um curta, de repente o curta está recebendo indicação a prêmios. Eu sei brincar disso também. Então isso me deu mais confiança ainda e estamos aqui. Já estamos embrionários, estamos começando, mas vamos seguir. O teu currículo já intimida. Nós temos um amigo em comum, Chico Terra, tá? Um abraço ao jeitoso. O teu currículo já intimida. Como professor do Centro Europeu, diz-me, tu olhas para a turma, vês o Gustavo lá no meio? Vês algum Gustavo lá no meio da turma? Com certeza, vejo alunos muito melhores do que o Gustavo. Não, mas há uma dica, há uma deixa, há uma frase que tu clique, é o Gustavo. É que eu sempre me coloquei como um aluno muito curioso, né? E eu tento puxar meus alunos para isso. Então eu vejo que eu fico muito feliz quando eu vejo interessado que me manda mensagem e como que eu faço isso? E aí eu vejo, putz, que legal, né? Eu já estive nesse lugar, agora estou podendo auxiliar, estou podendo chamar essa pessoa para trabalhar comigo, dando oportunidade como meus professores me deram oportunidade também. Então hoje eu me vejo no papel até de retribuir as oportunidades que me deram na época.
Mas a parte romântica, tipo, clique, olha Gustavo, ou uma frase, uma deixa, que te deixa assim, aquela parte sentimental, certo? Assim, tu dás um pulo atrás com uma pergunta inusitada que te faça lembrar. Eu fiz esta pergunta. Aconteceu essa situação? Eu não me recordo exatamente de uma frase, assim, mas geralmente quando, professor, como é que eu começo? Você que já está aí, como é que começa? Eu também estou começando, né? E eu perguntava também muitas vezes, mas como é que eu entro no mercado, como é que eu trabalho, como é que eu... Sempre fui curioso para como é o mercado. Uma coisa você está estudando ali no meio acadêmico, outra coisa é o mercado. E aí hoje eles me perguntam isso como um ponto, eles me veem como referência, da mesma forma que eu vinha como referência. E aquilo me assusta, às vezes. É um susto gostoso. E me coloca, mais uma vez, uma responsabilidade de me aprimorar e de servir como exemplo. Né? Eu acho que a partir do momento que você se coloca numa responsabilidade de servir como exemplo para o outro, você se cobra mais de um jeito positivo. Correto. Então, isso me ajuda muito a evoluir. Como eu costumo dizer, assim, nós somos, de alguma forma, sempre uma referência para alguém. No mundo do cinema, do produtor, esses contactos, reflexos positivos de alguém que tu consideras assim o teu guru na atuação e diga assim, reparei no teu trabalho, gostei. Tens alguma referência em especial? De atuação, eu tive o privilégio de contracenar com Tony Ramos, né, Francisco Coco, que são o Sr. Lima Duarte, que são gigantes, e são esses que eu me referencio. Eu olho assim, os três que foram três gigantes que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu vi a humildade, a serenidade e a seriedade que eles trabalham. Então, caramba, é nesse nível que eu quero chegar, no nível de profissionalismo, de entregar um texto e saber que ele entrega, que ele vai conseguir de chegar sempre antes, de ficar calmo, de não ficar fazendo bagunça, de ter uma postura. Então, eu sigo como exemplo essas pessoas que eu vejo, que eu tive a oportunidade. E claro, os grandes que eu não tive a oportunidade de trabalhar, Marlon Brando, Al Pacino, que eu vejo o making off, vejo a seriedade com que eles levam o trabalho, a aplicação, o estudo. Porque eu confesso que no começo também, a parte da atuação, falei, teatro, às vezes a pessoa não leva com seriedade, não, você entra lá, estuda, método, vai ler o texto, tem todo um processo. Eu muitas vezes me coloquei num lugar de decora na hora, isso aí, não, aí eu caí no cavalo algumas vezes. Tem um processo. Tem um processo. E quando eu via o Tony, por exemplo, chegava 1 hora antes, e ele não precisava chegar 1 hora, ele era o Tony Ramos, ele chegava em papel, anotando, cheio de anotação, tudo eu olhava aqui, cadê a minha anotação? Tem que fazer, né? Fazer igual, eu olhava como espelho, assim. Então, são pessoas que na parte de atuação eu sigo muito como exemplo. Diz-me uma coisa, o ambiente, é assim, eu sou um mortal, não estou nessas lides, mas é assim, a noção que temos é de que uma grande personalidade exala aquela energia de respeito. As pessoas quando estão no set de filmagem, tu sentes essa auréola, chamamos assim, esse ambiente em redor deles de respeito, receio ou afastamento? Entendes assim, no papel deles, assim, qual é o ambiente que sente? Eu acho que é um pouquinho de tudo. Eu, quando fui contracionado, sentia medo, assim, e fico muito grato, porque às vezes era uma palavra, um olhar que te acalma. É muito interessante, porque o seu Lima Duarte até falou, eu me lembro quando eu estava gravando em todo lugar, então fica tranquilo. Porque ele sabe como, poxa, né, um ator novo, tá tudo muito novo, eles sabem que eles já passaram por aquilo. E eu fico muito feliz, e vou seguir isso como exemplo também. Porque não é fácil você pisar no set e ver aquela multidão de gente gravando, assusta um pouco. Então, quem tem empatia, isso parte não só do elenco ali, mas da direção, de olhar, caramba, primeira vez, né? E foi muito interessante porque eu tive uma história, hoje eu acho engraçado, mas eu fui demitido no primeiro dia de gravação da primeira novela que eu fui fazer. Eu entrei no estúdio, estava uma aula, com febre, não consegui gravar, e o diretor me expulsou do estúdio, fui demitido. E voltei para Curitiba, fui tratar, peguei infecção pulmonar, tudo emocional. E aí depois de uma semana o autor me ligou, falando, Gustavo, eu vou te dar a oportunidade para fazer outro papel. Então ele escreveu outro papel e me deu de presente, então eu voltei. E quando eu vi a postura do diretor comigo, eu meio que me prometi, se um dia eu estivesse naquela posição, eu não faria isso. E de repente, 3 anos depois, eu estava dirigindo meu primeiro filme. E
a atriz deu uma travadinha. E quando ela travou, eu lembrei o que o Gustavo lá gostaria que o diretor tivesse feito. Eu desliguei, fui lá, chamei ela para um canto, conversei, calmei, falei, faz isso, pronto, fui lá e gravou. Então, eu fiquei muito feliz comigo, por ter dado a oportunidade dela não ter gritado, não ter expulso ela do set, que foi o que aconteceu comigo. Eu consigo fazer diferente, porque o que aconteceu comigo eu não quero que se repita com ninguém. Então eu vou fazer diferente com a posição de diretor que eu estou hoje. Entendi. Então eu sigo isso como reflexo também, assim como eu vou atuar com uma pessoa que nunca atuou, eu também como é que uma pessoa me tratou lá e eu gostei tanto, como é que eu vou tratar essa pessoa aqui? Ressurgiste então? Com certeza. Então é assim, basicamente assim, o programa é vinhos e personalidades. Então, é assim, o facto do Gustavo ter ressurgido tem a ver com a Carmen Nero. Não sei se conheces que a Carmen Nero tem uma história que supostamente no final do século XIX se pensava que estivesse extinta. Tá? E em 1989 os produtores aqui do Chile chamaram os produtores franceses e perguntaram: nós estamos a fazer uma Merlot diferente. E chamaram os enólogos franceses e vieram descobrir que, de alguma forma, esse início da imigração do século XIX trouxe toda aquela imigração com cepas e castas para o novo mundo, ou seja, foi redescoberta em 1989. Então, essa é uma Carmen Nero, tá? Pelo meu contexto, tá? E surgiu essa questão de assemblagem. Gustavo, eu quero que tu passes, para finalizar, uma frase, uma máxima para os teus alunos, aqueles que estão a iniciar nesse caminho. Uma frase feita assim, uma frase em sentido. Eu acredito sempre na frase de elogios não me elevam, críticas não me rebaixam. Eu sou o que sou e não o que acho. Tem dito. Gustavo, os teus contactos, a tua empresa para te seguirem nas redes sociais. Na minha rede social é Gustavo Piaskoski, não é tão simples, mas é com K, Piaskoski. E minha produtora é a GHP Produções. Então, assim, o homem está em Curitiba, sigam o homem, está, assim, é novo, tem um currículo enorme, já é referência, estamos agora a falar nos bastidores do currículo dele, que é assim, já faz estragos, está aí, é uma referência, já também no Centro Europeu. Obrigado por terem acompanhado, até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado.
vamos relembrar uma situação que nós fizemos há pouco tempo atrás e repetimos um prato tipicamente regional português. Ok, este ano fizemos então mexilhão na cerveja. Estava com saudades da terrinha e lá está, enfim confeccionamos este prato que é muito típico da costa portuguesa, tá? 70% do nosso território sendo costa, então nós somos riquíssimos, digamos assim, em opções de peixe e mariscos que estão naquela região, em toda a costa portuguesa. Com a costa sul a dar para o Mediterrâneo, estão a ver que de alguma forma as espécies que nós temos ali de entrada do Mediterrâneo é muito interessante. Mas vamos então mais à frente. Perante esta opção que nós consumimos novamente, para matar saudades da terrinha, um mexilhão na cerveja, com molho de cerveja, portanto, nós fizemos a sua devida harmonização. E lembramos de quem? Jimi Hendrix. Mas Jimi Hendrix? Mexilhão com cerveja? Jimi Hendrix? Não estou a perceber. Exatamente porque acompanhámos com um Lancers. Lancers é um rótulo tipicamente português, de José Maria da Fonseca, ali em Setúbal, Palmela, tá? Na região, na margem sul do Rio Tejo, onde era confeccionado já em grande produção a partir do 1970. 1970 e 1962 foi exatamente o início da produção e consta que era bem conhecido por as estrelas de rock da altura. Um deles, lá está, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix tinha exatamente essa preferência pela marca portuguesa do Lancers, tendo consumido todas as variedades do Lancers. Mas o Lancers basicamente tem o branco e o rosé, mas presume-se que o rosé era a sua marca favorita. Também existe uma questão de mito urbano, lá em Portugal, de que desde a produção desse Lancers e na altura em que os primeiros anos o Lancers foi produzido, diz-se que foi uma das noções que se teve e referências do aumento da natalidade. Vai-se lá saber porquê. Então acompanhem lá estas situações, vejam o que é o Lancers, acompanhem a nossa receita lá no YouTube, que lá está cozinhando de uma forma terapêutica, terapia cozinhando, terapia de casal cozinhando, onde nós fizemos essa receita e recomenda-se então. Vejam o Lancers, iremos repetir a situação entre amigos com outra forma de harmonizar, mas é assim, foi mais uma história. Nós falamos de mexilhão com molho de cerveja, o Lancers, Jimi Hendrix e o aumento de natalidade. Acompanhem lá. Tchau, tchau. Então, vamos então mais uma história. Vamos falar de Èze, Èze é uma região no sul de França, próximo da Côte d'Azur, e vamos ver qual é a relação de Èze com Nietzsche. Grande pensador contemporâneo, Nietzsche, filósofo, pensador, costumava passar uma temporada de férias ali em Èze, como comentei, próximo da Côte d'Azur. Mas a referência de um grande pensador ali naquela região fez com que, de alguma forma, posteriormente à sua morte, se criasse um percurso contemporâneo também. Chamam-lhe o chemin, les chemins de Nietzsche. Les chemins de Nietzsche, traduzida a letra, serão os caminhos ou os percursos de Nietzsche pelaquela região de Èze. Tentem imaginar a questão que foi proposta pela região de degustarem as uvas principais daquela região, sendo o Chardonnay ou Pinot Noir, e percorrerem os caminhos de Nietzsche a quando da sua vossa estadia naquela região de Èze. Propõe-se então por parte da prefeitura de Èze que o turista ou o visitante tenha essa degustação de Pinot Noir ou Chardonnay pelos caminhos de Nietzsche ou pelos chemins de Nietzsche. Imaginem então esse percurso desse grande pensador e filósofo nessa região com uma taça de Pinot Noir ou Chardonnay, como eu comentei, e vocês tentem então repetir essa experiência desse grande pensador e filósofo. Vejam então Les Chemins de Nietzsche na região de Èze. Essas e outras histórias lá no Up TV de vinhos ou no Uvas e Personalidades. Acompanhem, inscrevam-se, é gratuito e lá está. A gerência agradece. Então, até uma próxima história de Up Vinhos ou de Uvas e Personalidades. Tchau, tchau.
Então, ainda não se inscreveu no Uvas e Personalidades? Vá ao YouTube e veja muitas histórias e esclarecimentos, quebrar tabus sobre o mundo do vinho. Inscreva-se lá, Uvas e Personalidades, nós estaremos à vossa espera. Tchau, tchau. Ok, então vamos a mais uma história. Então é assim, foi descoberto ainda recentemente, nas costas de Itália, vinho ainda selado em ânforas com a datação de há mais de 1500 anos. Então é assim, essas ânforas e esse vinho estava devidamente vedado de antigos naufrágios dessa época, portanto, como eu tinha comentado, há 1500 anos, e estavam devidamente vedados. Uma das situações bem interessantes foi exatamente o que estava a vedar essas ânforas. O facto de ainda estarem e permanecerem fechadas, foi exatamente a descoberta da mistura que faziam com carvão e resina. Mas o que é mais interessante é que bate certo com a história da evolução de amenização de acidez dos vinhos. Aparentemente, na altura, estamos a falar de 1500 anos atrás, e nesses barcos que se disse que a priori são fenícios ou romanos, e encontraram exatamente essa vedação. Mas a quando do seu transporte, essa questão da tampa ou dessa selagem feita com resina e carvão, a quando a sua movimentação e transporte fazia com que essas propriedades se misturassem com o vinho. Então é assim, de alguma forma o carvão e a resina dariam algo de fortificado ao vinho que na altura tinha ainda a sua produção rudimentar. Posteriormente então vai-se confirmar bater com os estudos que estavam a fazer a título de documentação, que eram utilizados para disfarçar a acidez desses vinhos que eram produzidos de uma forma rudimentar, a questão de pólen das abelhas, mel das abelhas, utilização de pólen e também de ervas aromáticas que de alguma forma eram inseridos no vinho da sua fermentação para disfarçar a sua acidez. Como falámos já em outros apontamentos, vimos que de alguma forma eram utilizados, para além dele ser servido quente, aquilo que era servido a uma temperatura ambiente ou fresco, não na questão dos brancos, era-lhes adicionado exatamente essas ervas aromáticas para disfarçar ou amenizar essa tom de acidez que essas uvas tinham e reflexo dessa produção e fermentação rudimentar que era feita na altura. Estas e outras histórias acompanham lá no meu YouTube, Uvas e Personalidades, onde isto e outras histórias vocês vão ver que é sempre atual. E estão-se a repetir processos, inclusive o field blend, como nós tínhamos comentado. Acompanhem lá.
mas hoje vamos falar de uma referência de uma grande personalidade de Portugal. Vamos falar do Marquês de Pombal e o DOC. O que é o DOC? Denominação de Origem Controlada. Qual é a relação? Então vamos voltar então ao século XVIII, onde foi criado por parte do Marquês de Pombal, um dos nossos primeiros ministros, digamos assim, do século XVIII em Portugal, que realmente denominou a primeira região DOC no norte de Portugal. Estamos a falar da região do Douro. A partir do momento em que houve uma evolução e expansão da produção do vinho de Porto por todo o mundo, a nível de exportação, houve muitas vezes a tentativa de replicar, falsificar e fazer novas produções, denominando exatamente esse líquido ou esse licoroso vinho como o Porto. Mas realmente, como se tentou fazer várias falsificações, digamos assim, ou duplicações dessa produção, Marquês de Pombal, então no século XVIII, como eu comentei, e denominou então a primeira referência de DOC, ou denominação de origem controlada, para que fosse e tivesse esse selo de qualidade e referência nacional, para que, de alguma forma, a nível de exportação e comércio internacional, houvesse essa questão de selo de qualidade e de referência e de credibilidade que realmente foi produzido, lá está, e todo o processo de transformação, plantação, colheita e produção em Portugal, realmente na região do Douro. Como vê, então, essa denominação do século XVIII foi a primeira criação, digamos assim, a nível mundial, que podemos dizer que houvesse essa referência para que todos os países em volta tivessem dado esse exemplo, ou tomado essa questão como exemplo para denominar e identificar essas regiões próprias de produção a nível territorial. Não diremos a nível territorial, mas uma questão administrativa que vale para referenciar, responsabilizar e valorizar o produto interno, de alguma forma, de cada região. Tanto que existem os mais diversos DOC, posteriormente, nas mais diversas regiões pelo mundo, onde, lá está, serve de selo de garantia à qualidade dos vinhos produzidos em cada região. Lá está, estas e outras histórias, como veem, como eu costumo dizer, nada do que é passado não pode ser presente e será sempre contemporâneo. Estas e outras histórias no meu YouTube, acompanham lá, é gratuito e a gerência agradece. Então, até um próximo episódio.